Você há de concordar comigo que nós vivemos dias de incertezas, dias nebulosos, dias difíceis, dias maus. Mas eu quero trazer para você uma palavra de esperança. Mas você, para isso, precisa assistir esse vídeo até o final. Separa alguns minutinhos que certamente você será abençoado. Eu quero ler um texto, apenas um versículo que está em Romanos capítulo 4, versículo 18. Primeiramente, quero falar de um tema que fala: o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Deus chama à existência aquilo que não existe. E Paulo escreveu aos Romanos, nesse versículo 18 do capítulo 4, o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Eu quero fazer menção aqui de que Abraão, esperando contra a esperança, ou seja, algo absurdo, algo improvável. Mas Abraão creu. Abraão deixou nascer no seu coração uma fé que veio da parte do próprio Deus. E talvez você pergunte, o que é fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que não se vê. Abraão, ele teve convicção de que ele seria pai de uma grande nação. Mas qual era o cenário para Abraão? O cenário de Abraão era o seguinte: a sua esposa tinha 90 anos de idade. Tinham cessado os costumes na vida dessa mulher chamada Sara. Ela, para complicar ainda, ela era estéril. E Abraão tinha 100 anos de idade. Então não havia nenhuma possibilidade de ser gerado um filho ali no ventre de Sara. Porque, primeiro, ela era idosa. Segundo, ela era estéril. E o seu esposo também era idoso. Mas ele creu na promessa de Deus. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Deus estava prometendo para Abraão não simplesmente um filho, mas a partir desse filho, que seria chamado Isaac, ele seria pai de muitas nações. E ele acreditou nessa promessa de Deus, nesse cenário aí de impossibilidades. Mas Abraão não duvidou das promessas de Deus. Você também não deve duvidar das promessas de Deus. Você pode até duvidar das promessas dos homens, porque os homens são falhos. Os homens podem até prometer, mas pode falhar no cumprimento. Os homens são passíveis de falhas, porque são humanos. Alguém pode marcar com você e não comparecer. Mas Deus, ele não trabalha dessa forma. O que Deus promete, ele cumpre. Nós precisamos entender que quem estava prometendo algo para Abraão era Deus. E se Deus tem prometido algo para a sua vida, você precisa tomar posse. Talvez não chegue hoje, mas pode ser que chegue amanhã. E se não chegar amanhã, aguarde. Aguarde o tempo de Deus, que certamente Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para a sua vida. A Bíblia diz que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu, independentemente das circunstâncias adversas. As circunstâncias ao redor de Abraão eram muito complicadas. Não havia possibilidades humanamente falando. Mas Abraão tinha a convicção de que Deus cumpriria o que havia prometido para ele. Como de fato ele cumpriu. Mas para isso ele tinha que ter fé no seu coração. Porque quando alguém não tem fé, essa pessoa não agrada o coração de Deus. Lá em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que recompensa os que o buscam. Então, se você busca Deus, se você espera algo da parte de Deus, é preciso que você tenha fé, senão você não vai agradar a Deus. E é impossível esperar algo da parte de Deus se você não acredita nas suas promessas. Não se deixe levar pelos sentimentos, pelas circunstâncias, pelas aparências. Você precisa crer que quem está prometendo
é Deus para Abraão. E se Deus também está te prometendo algo ou prometeu algo para você, confie, espere, não desanime, não perca a esperança, não perca a fé. Sem enfraquecer na fé, sem olhar as circunstâncias em volta de você. Se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Creia tão somente. No Novo Testamento, lá no livro de Lucas, no capítulo 11, diz que Deus tinha, ou melhor, Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. E esse amigo, ele veio sofrer uma enfermidade, e essa enfermidade o levou à morte. E Jesus estava muito distante dali do local que morava Lázaro, que era um lugar chamado Betânia, uma aldeia chamada Betânia. Então chegou a notícia para Jesus de que Lázaro estava muito enfermo. E suas irmãs pediram para que Jesus viesse o mais rápido possível, para que curasse o seu irmão, porque elas sabiam que Jesus tinha poder para curar o seu irmão. E Lázaro, assim como Maria e Marta, eram amigos de Jesus. E Jesus, ele recebeu o recado, recebeu a notícia. E ele ainda se demorou 4 dias. E quando ele chegou na cidade de Betânia, as suas irmãs vieram ao encontro dele e disseram: olha, Jesus, o Senhor chegou muito tarde. Nosso irmão já morreu, já está sepultado há 4 dias. E Jesus falou para ele assim: olha, crê somente e verás a glória de Deus. Nós precisamos crer como Abraão. As suas irmãs, elas fracassaram na fé naquele instante. Elas acharam que não teria mais jeito, porque de fato o corpo de Lázaro já estava em estado de putrefação. Mas Jesus falou: crê somente, porque Jesus estava falando que ele é o dono da vida. Ele tem poder para curar, ele tem poder para ressuscitar os mortos. E ele tinha poder para gerar no coração, no ventre de Sara um filho. Abraão creu. As irmãs de Lázaro ficaram meio duvidosas. Mas Jesus pediu para levar até o sepulcro lá de Lázaro. E chegando lá, ele mandou Lázaro sair da sepultura e Lázaro saiu. E saiu com vida, evidentemente. Deus, ele gerou no coração, no ventre de Sara um filho. E esse filho nasceu. E esse filho chamou-se Isaac. E esse filho, a partir dele, foi gerada então uma nação chamada Israel, que existe até os dias de hoje. Já tentaram dizimar a nação de Israel por muitas vezes, mas ela está aí, a partir da crença, a partir da fé de Abraão. Nós precisamos também ter essa fé no nosso coração. Abraão não duvidou. As irmãs de Lázaro duvidaram, mas Lázaro ressuscitou. Isaac nasceu. Que possa nascer também no teu coração uma fé. Que possa nascer no seu coração essa certeza daquilo que você está esperando. Mas para isso você precisa crer. Você precisa crer que Jesus vai voltar um dia. Você precisa crer que esse mal que está na sua vida, ele pode sair. Mas você precisa acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Creia também que o milagre pode acontecer na sua vida. Não duvide, porque quem prometeu é o Senhor. Receba da parte de Deus a esperança e que certamente o milagre ele pode acontecer na sua vida. Fique com Deus e receba essa palavra. Creia tão somente e você verá a glória de Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.